Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você aí que não conhece o meu trabalho, não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, eu só deixo um pedido. Assista o vídeo até o final e, se você gostar, se inscreva aí, deixa um like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Ativem as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história? O outro menino, um caso sobrenatural. Certa noite, um casal envolveu-se em uma situação de urgência, o que os fez terem que sair às pressas de casa. Mas antes disso, eles ligaram para Laura, a babá que normalmente os apoiava para cuidar de Ricardo, o filho de 6 anos. Só que, infelizmente, dessa vez, ela não podia os atender. Então, para não deixar eles na mão, ela recomendou a sua irmã Sônia, de apenas um ano menos que ela. Tinha 17, enquanto ela tinha 18. Assim que a garota chegou na porta da casa, o casal saiu. Mas Sônia não sabia por onde começar, pois Laura não lhe disse nada sobre como era a casa e nem sobre a criança que ela teria que cuidar. Depois de alguns momentos confusa, Sônia foi para um dos quartos, onde encontrou Ricardo assistindo TV. Eles se apresentaram e o garoto disse que estava pronto para dormir. Com a ajuda dela, em alguns minutos, ele adormeceu. E então ela foi para a sala ver televisão. Nisso, Sônia ouviu uns barulhos na cozinha. E lá estava outro menino querendo um pouco d'água. Ela deu o que ele pedia e depois quis levá-lo ao quarto para dormir. Mas o pequeno resolveu correr para brincar de se esconder. Sônia o procurou por muito tempo sem o encontrar. Só ouvia os seus risos e os seus passos. Enquanto procurava, ela recebeu uma ligação da irmã perguntando como estava tudo. Ao que ela respondeu que, fora o fato de que uma das crianças estava brincando de se esconder e ela não conseguir encontrá-lo, estava tudo bem. Laura fez um completo silêncio e depois disse: nessa casa só há uma criança. Ninguém falou em atender visitas. Sônia imediatamente foi acordar Ricardo, que dormia, para perguntar sobre a visita. Mas ele disse que estava sozinho, que não havia visitas. Quando Laura chegou para apoiar a irmã, começaram a procurar o outro menino por todos os cantos. Mas quando Sônia entrou no quarto do casal, um retrato no canto, em cima de uma cômoda, chamou-lhe a atenção. Era a foto do menino que estava na cozinha. Ela mostrou para Laura e juntas foram de novo falar com o Ricardo e perguntaram sobre o outro menino. E ele respondeu: este do retrato é o meu irmãozinho, que a mamãe disse que ele foi para o céu antes de eu nascer. E na cozinha, em cima da mesa, ainda estava o copo com água, e nele haviam marcas de mãos sujas de criança. As duas garotas se calaram e, diante do que viram e ouviram,
ficaram sentadas juntas e apavoradas na sala, esperando o casal retornar. Laura e Sônia não voltaram mais para trabalhar naquela casa, assim como outras babás fizeram depois delas. Da obra Paranormal e Inexplicável, México. Tradução e adaptação, pesquisa também, Sérgio Gitel. Que história, não aterrorizados? Ao que parece aqui, o primeiro filho do casal não deixou o plano ainda, né? Ele continua lá na casa. Já pensou trabalhar numa casa e dar de cara com o espírito? Eu, hein? E aí, o que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima história. No rancho onde nasci, era um lugar triste, mas bem conhecido. Lá as mulheres eram bem pobres, as que não podiam mais carregar o peso da fome ou o peso da culpa. Às vezes, elas deixavam os seus recém-nascidos nas margens do cemitério da cidade. Lá onde as ervas daninhas se enrolavam com as sepulturas esquecidas, longe da cidade, onde os gritos dos vivos não chegavam. Então, quando o guarda do cemitério ouviu o choro de um bebê, bem no meio da madrugada, não foi uma surpresa para ele. Foi doloroso, sim, mas não foi estranho. Ele era chamado por todos de Don Chalo. Ele tinha uma fama de durão, de não tremer a mão para carregar os mortos ou nunca correr de bandidos. Naquela noite, quando ele ouviu o choro nas sombras, ele pegou a sua lanterna e caminhou sem medo até a beira do campo sagrado. E aí o viu. Um bebê enrolado em um trapinho sujo, chorando baixinho, tremendo de frio entre as pedras. Don Chalo, com mais compaixão do que senso comum, levantou o bebê, pegou-o em seus braços e sentiu que o bebê era quente, macio, normal. Segurou o bebê contra o peito e foi para a barraca, pensando em procurar ajuda ao amanhecer. Mas enquanto ele andava, o bebê começou a aquecer, primeiro como febre, depois como um braseiro. Os braços do guarda começaram a queimar. E quando ele baixou os olhos, horrorizado, viu as mãozinhas da criança se transformando. As unhas estavam esticadas, curvas como garras pretas, e a pele macia, endurecida como couro queimado. O bebê parou de chorar e então começou a rir. Um risinho seco, maligno, que não pertencia a nada com algo sequer parecido humano. Don Chalo gritou, soltou o bebê que caiu no chão como um saco vazio, desintegrando-se como se fosse uma fumaça negra. Ele correu para sua barraca com os braços cheios de bolhas, rezando alto, chorando como um menino. Naquela noite, em frente a uma vela onde a sua chama tremia, ele jurou parar de beber. A mãe dele, quando era viva, sempre dizia: filho, a bebedeira abre portas que você não pode fechar.
E ele finalmente entendeu. E desde então, Dom Chalo nunca mais tomou uma gota. E cada vez que alguém lhe oferecia uma bebida, ele apenas sorria, mostrava as cicatrizes no braço e sussurrava: Eu já carreguei o diabo uma vez, não vou carregar duas. Por sou note. Aterrorizados no começo do relato, eu achei se tratar de uma criancinha abandonada. E quando as garras cresceram, já imaginei que fosse um tipo de bebê lobisomem. E não, hein? Pelo que disse aqui no relato, ele carregou o próprio capiroto. Eu, hein? E aí? O que vocês acharam dessa história? Eu me arrepiei aqui. Ui! Próximo relato. Bora lá? Quando eu era criança, vivíamos no Vale do Iaque, numa casa humilde com um quintal grande, coberto de terra solta e árvores de amora. Havia 3, todos velhos, de galhos tortos, os pés de amora, que davam sombra espessa nas tardes mais quentes. Meu avô sempre nos dizia, com essa voz de raposa, de quem já viu muito: não subam nos pés de amora, porque nessas árvores aparece o diabo. Eu, como toda menina teimosa, pensei que era uma história para nos assustar, para não escalarmos as árvores e cairmos, podendo assim até se machucar gravemente. Então, quando ele dizia isso, eu só acenava com a cabeça, enquanto planejava silenciosamente como eu iria desobedecer. Mas no dia seguinte, meu avô ficou mais sério que nunca. Ele nos reuniu no pátio e, sem levantar a voz, mas firme, nos disse que um menino do rancho, um que morava a algumas casas de distância, tinha visto algo na noite anterior. Viu um garoto com 11 anos trepado na árvore maior e disse-nos: aquilo não era humano. Estava coberto de cabelos pretos e tinha uma cauda comprida, que terminava tipo uma ponta de flecha, como as dos desenhos do próprio demônio, ou seja, a figurinha lá, o molequinho tinha rabinho de demônio. Eu fiquei calada, sentindo um nó estranho na barriga. Mas mesmo assim, eu não acreditei. Naquela mesma tarde, quando o sol estava se pondo no horizonte e o céu estava pintado de laranja e violeta, eu me armei de coragem e, enquanto todos estavam lá dentro jantando, eu corri para o quintal. O vento movia as folhas do pé de amora como se sussurrassem segredos que eu não entendia. Aproximei-me da amoreira, da maior amoreira, aquela que o meu avô sempre nos advertia para não subir, mas eu subi. Minhas mãozinhas pequenas se agarravam aos galhos, o suco de amora manchando os meus dedos. Eu já estava no meio do caminho quando eu ouvi. Era uma longa cauda preta, enrolada preguiçosamente em um dos galhos da árvore. A ponta era afiada como uma lança, brilhando com a última luz do dia.
Meu coração batia tão forte que doía. Eu engoli saliva e olhei para cima. E lá estava ele, o ser. Não era uma criança, não era um homem, era algo no meio, entre criança e homem, com um corpo magro, cobertos de pelos, garras cravadas na árvore e um sorriso largo e horrendo em seu rosto alongado. Seus olhos não tinham essa parte branca, apenas escuridão líquida. Ele não me disse nada, ele não gritou, ele apenas sorriu e foi o suficiente. Gritei tão alto que até os cachorros da rua latiram. Escorreguei da árvore, caí de costas, raspando os braços e rasgando todo o meu vestido. Corri, chorando para casa, tremendo, com um gosto seco na boca. Entre choros e soluços, contei tudo ao meu avô. Ele não me repreendeu. Ele não me disse, eu avisei, hein? Não. Apenas me abraçou com muita força e sussurrou no meu ouvido. Você já viu, não viu? Agora você sabe que o vovô não estava mentindo para você. Olha, eu não dormi naquela noite e desde então, embora as árvores de amora continuassem lá no quintal, lindas e majestosas, nunca mais eu me atrevi a escalá-las, nem sequer passar por baixo dos seus galhos quando o sol se põe, porque eu sabia, porque eu sei que em algum ramo, em algum galho retorcido de sombra, ele continua lá, esperando, espreitando, por Soul Note. Aterrorizados, o Soul Note pega relatos e deixa eles em formatos de contos. Inclusive, antes do relato, sempre tem uma prévia de quem enviou, tá bom? Então, são relatos. E aí, o que seria? Não, olha, pode ser um demônio? Pode. Mas eu também acho que esse serzinho que ela viu pode ser algum elementar da natureza, né? Algum protetor da floresta ou algo parecido. O que vocês acham? Vocês já ouviram assim algo parecido? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Ou melhor, se você conhecer uma história parecida ou qualquer outra história sobrenatural, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo e eu ficarei honrada em contar aqui no canal para todos que por aqui passarem. E você? Você mesmo que está aqui pela primeira vez, você mesmo que chegou agora, gostou? Então se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Peço a todos vocês que não saiam do vídeo sem deixar um like aí para Angel ajudar o canal, sem deixar um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho, compartilhar, enfim. Tudo isso ajuda e muito o canal. Eu gostaria também de agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam desde a criação até a divulgação do meu trabalho e principalmente agradecer a cada um de vocês aterrorizados por estarem sempre comigo aqui nessa caminhada. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima.